bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, parceiro agora do Cid Concursos, então provavelmente do mundo. Meu companheiro e minha companheira, vejamos, hoje nossa aula é sobre coesão textual, já que a banca é o CESP. Coesão textual é um assunto deveras importante. Eu não tenho como fazer a prova de língua portuguesa do CESP se eu não sei coesão textual. Aí eu vou até adiantar. O CESP cobra coesão referencial e coesão sequencial. Sempre, em todas as provas. Só que, antes da gente cair para dentro disso daí, para saber o que é referência, o que é sequência, a gente vai estudar a coesão como um todo para abordar e perceber o quanto é importante na nossa prova. Então acompanha aqui comigo, ó. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. A conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. E aí, meu companheiro, se liga só. Quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente normalmente na escola segrega o ensino. Tem um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação, quando na verdade está tudo interligado. Eu só faço a análise textual se antes eu fizer a análise gramatical. Aí vocês perceberam todo esse desenrolar aqui, ó. Conjunto de parágrafos, conjunto de frases, conjunto de orações, formado por conjunto de palavras. Então se liga só nisso daqui, ó. Tudo que a gente tem começa nesse camarada aqui, ó, no morfema. Desse morfema, a gente parte para a palavra. Da palavra, a gente parte para a função sintática. E da função sintática, a gente parte para a oração. Da oração, a gente parte para o período. E do período, eu parto para o parágrafo. Para finalmente chegar ao texto. Do morfema até o período, eu chamo de análise gramatical. E período, parágrafo e texto, eu chamo de análise textual. Repararam como todos os elementos estão interligados? Por exemplo, quando eu falo de análise textual, eu tenho período, parágrafo e texto. Mas para chegar ao período, eu tenho que passar por todos esses outros elementos. E aí, esses conjuntos que se relacionam, que estão aqui, ó, que vão formar a coesão textual, eles se relacionam de diversas formas, seja elementos que vão concatenar através de uma estrutura, fazendo uma ligação, uma referência, ou uma concatenação de ideias. Então, eu tenho que me ligar nisso aqui, ó. A palavra texto vem do latim testum, que significa tecido. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Dizemos que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. Como assim, Sidney? Vamos lá. Isso aqui é o exemplo do que seria um tecido, que é o nosso texto. Quando a gente olha de longe, a gente não percebe todas essas separações. Quando você olha mais de perto um tecido, você percebe que eles são feitos assim. Então aqui está o texto, e aqui estão as chamadas entrelinhas desse texto, que a gente vai preenchendo através do nosso conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Só que você está vendo que esse texto, ele possui estruturas que são interligadas. Se as relações não estiverem adequadas,
aí a gente diz que o texto não é coeso. Como esse texto não vai ser coeso? Quando um elemento não fizer parte da outra estrutura, forem termos soltos. Agora, eu posso ter termos soltos e posso ter um termo que está até junto, mas se eu não tiver ali utilizado uma conjunção adequada, o meu texto não vai estar coeso. Se eu tiver repetido várias vezes a mesma palavra, o meu texto não vai estar coeso. Então, se eu não fizer o mesmo número de parágrafos com o mesmo número de linhas num texto, de repente o meu texto também não estará o quê? Coeso. A gente pode até aqui citar 2 exemplos aqui para a gente reparar a diferença de coesão para coerência. Então, bota aqui, ó. Eu não simpatizo com Atadolfa. Ponto. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Esse é o texto 1. Agora o texto 2. Mar, brisa, suave, coqueiros. Aí vamos pensar qual é a diferença de coesão para coerência. Coesão, a gente pensa em estrutura. Acho que até o momento agora vocês pensaram em estrutura. E coerência tem a ver com um sentido. Então vamos perceber que a coesão trabalha em prol da coerência. Mas nem sempre o texto coeso será coerente. Assim como o texto coerente nem sempre será coeso. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu não simpatizo com Atadolfa. Beleza. Então aqui tem um exemplo que a pessoa que está falando, esta primeira pessoa aqui do singular, não simpatiza com a Atadolfa. Agora, por quê? Aí vem ela, é bonita. Quem é bonita? A Atadolfa. Simpática e sempre me ajuda. Aí vamos pensar. Esse texto, ele está coeso, porque eu não simpatizo com a Atadolfa. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Ela quem? A Atadolfa. Então eu utilizei aqui um termo que faz uma retomada de Atadolfa, o texto está interligado, beleza, bonitinho. Então aqui eu tenho um texto coeso. Agora, se a Atadolfa é bonita, é simpática e sempre me ajuda, que motivo eu tenho para não gostar da Atadolfa? Que motivo eu tenho para não ser simpático à Atadolfa? Nenhum. Então o texto está coeso e incoerente. Porque quando a gente fala de coerência ou incoerência, coerente é aquilo que faz sentido. Então não faz sentido eu não gostar da Atadolfa, já que ela só tem atributos positivos. Aí você podia falar assim, é uma recalcada, Sidney. Então vamos lá, ó. Se a pessoa é bonita e simpática, pô, tudo bem. Vamos supor que seja a questão da inveja pela beleza e pela simpatia que a outra pessoa possui. Mas caramba, ela sempre me ajuda. Então como é que eu não vou gostar de uma pessoa assim? Muito incoerente, não é? Agora, olha o próximo texto. Mar, brisa suave, coqueiros. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei 3 expressões e nada faz a ligação entre as expressões. São expressões soltas, beleza. Então aqui não é coeso. Tranquilo. Só que estes elementos, eles possuem o mesmo campo semântico. Faz a gente pensar numa ideia maior. Quando eu penso em mar, brisa suave e coqueiros, isso remete a quê? A ideia de praia. Então faz eu pensar na palavra praia. Ao pensar na palavra praia, eu vejo que as expressões possuem um sentido. Então o texto é não coeso, porém um texto coerente. Tô gostando de ver, Sidney. Mostra mais um pouquinho aí pra gente ver como é que funciona. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui nossos exemplos. A gente já sabe então que o texto,
possui diversas conexões. Vamos começar a trabalhá-las. Então, olha aqui, ó. Os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. Decidiram então passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. No caminho, os discentes encontraram a diretora, a qual lhes disse que o professor estava doente. Então vamos lá, ó. Todos os elementos que eu coloquei aqui vermelho são elementos que vão trabalhar a coesão textual. Alguns vão fazer uma coesão referencial e outros vão fazer uma coesão sequencial. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Mas vamos reparar agora e você já vai até construindo o teu conhecimento. Então, ó, os alunos chegaram cedo. Então vamos pensar, se eu estou falando de alunos e se eles chegaram cedo a qual local? A uma escola, provavelmente, ou a um curso, já que eu estou falando de alunos. Eu não vou falar que os alunos chegaram cedo, sem mais nem menos, a uma padaria, não é verdade? Então aqui, ó, os alunos chegaram cedo, mas, a esse mais, ele é o quê? Ele é uma conjunção adversativa. Show? Então, se é uma conjunção, trabalha a coesão sequencial. Afinal de contas, a coesão sequencial é aquela que demonstra a sequência das ideias. Para indicar causa, consequência, finalidade, oposição e por aí vai. Então, ó, mais está indicando o quê? Adversidade. Está indicando contraste, está indicando oposição. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.